Oiê, aqui é o Professor Beat e o vídeo que eu tô lançando agora inaugura mais um projeto do canal Beatnices, que é a interpretação de letras da música brasileira que de alguma maneira foram significativas demais num certo momento da nossa história e que eu pretendo mostrar para vocês aqui algumas dessas letras geniais do nosso imaginário musical, ok? A letra de hoje é O Bêbado e a Equilibrista, do João Bosco e Aldir Blanc. Acompanhe o vídeo. Pra gente fazer o trabalho junto aqui com a letra, tá? Eu vou fazer leituras das estrofes da letra e a cada estrofe a gente vai fazendo comentários para você ir acompanhando e no final você escuta a letra aí para curtir a partir dos comentários críticos, tá? Uma pequena explicação assim, inicial necessária: O Bêbado e a Equilibrista é uma música do João Bosco, é uma letra de um poeta maravilhoso chamado Aldir Blanc, tá? E a letra nasceu de uma coisa mais ou menos assim. O João Bosco estava pensando em fazer uma homenagem ao Charlie Chaplin, não havia nada de ditadura na letra, tá? Ele fez um samba inspirado numa música chamada Smile, tá? Do filme Tempos Modernos, e quando ele fez essa proposta, ele chamou o amigo dele para fazer uma letra. E o Aldir Blanc, quando pegou o samba e levou para casa o samba para fazer a letra, no meio do caminho ele encontrou o Enfio e num papo assim com o Enfio estava desesperado por causa do exílio do irmão, que era o sociólogo Betinho. E foi aí que, chegando em casa, o Aldir Blanc pensou: por que não criar um personagem assim chapliniano e de repente encaixar uma homenagem também aos exilados, uma luta contra tudo isso que estava acontecendo naquele momento no Brasil, que era necessário. Tá? Aí ele ligou pro João Bosco, o João Bosco concordou e ele mandou essa letra icônica, maravilhosa, que faz parte de uns momentos mais gloriosos da letra e da música popular brasileira, ok? Então vamos acompanhar a leitura de estrofe a estrofe com uma pequena interpretação para que você se oriente criticamente pela letra, ok? Primeira estrofe então. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Então, diretamente, esse Carlito é uma referência ao Charlie Chaplin, vê se você entende, tá? E o bêbado é uma referência, então, a todo e qualquer artista que se assemelha ao Charlie Chaplin. E o Carlito, que é o personagem criado por ele, é um personagem que lutava contra toda forma de injustiça social e forma de miséria, através de muito humor e muita ironia. Todo o filme do Carlito termina com ele andando uma estrada rumo ao infinito, que representa a esperança de alguém que vai vencer o sistema. Por isso a música tem o título de O Bêbado e a Equilibrista, porque uma coisa que marca a classe artística é a esperança de que com a arte ela possa combater toda forma de injustiça e, nesse caso, combater a ditadura. Entendeu a letra, a proposta? Cair à tarde feito um viaduto é uma referência ao surgimento da ditadura, porque de uma certa maneira, vê se você entende, tá? Quando cai a tarde, surge a noite, tá? E cair feito um viaduto é uma referência a um viaduto chamado Paulo Frontin, do Rio de Janeiro, em que ele desabou, sem mais nem menos, até hoje não há explicação. Ele fazia parte daquela proposta do governo militar do milagre econômico, vamos dizer assim, tá? E quando ele caiu matando 48 pessoas e ferindo dezenas de pessoas simultaneamente na queda dele, o que acontece nessa tragédia? É como se a noite que cai feito um viaduto viesse trazer para o Brasil essa tragédia. Então é uma referência direta ao surgimento da ditadura, ok? Olha a segunda estrofe agora. A lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Então a gente pode observar que a lua, que é a dona do bordel é aquela que manda nas prostitutas. Então, de uma certa maneira, todo o sucesso que ela tem depende de suas prostitutas, tá? Então ela não tem um brilho próprio, ela brilha pelo brilho dos outros. Então, de uma certa maneira é isso, mas cada prostituta que quer brilhar, que quer ser uma estrela, tem que pagar aluguel para trabalhar no bordel, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem uma metáfora possível sobre a própria ditadura, que era a dona do bordel. A gente pode chamar esse bordel, uma das metáforas é casa suspeita, e uma casa muito suspeita no Brasil naquele momento, aliás, eternamente suspeita, é o Congresso Nacional. Vê se você entende, tá? Então, muito da nossa classe política, que poderia estar lutando contra tudo aquilo, na verdade, se vendia, eu diria, fácil e futilmente ao governo daquele momento. Agora, uma outra interpretação que eu já vi que é muito legal, assim, muito interessante, é que a Lua poderia ser uma projeção do símbolo da Globo, que é o canal que adquiriu um poder muito grande durante a ditadura por apoiar a ditadura.
E todo político, né? Toda estrela fria, e nesse caso todo mundo querer sucesso, todo mundo que quisesse o sucesso, agia friamente, então o número do poder valia qualquer coisa, para sair de bom mocinho diante do público, acaba submetendo aos caprichos do canal que criava a imagem política de todo mundo naquele momento. É uma outra metáfora muito legal, tá? Para você observar. Indo para a terceira estrofe, e as nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas, que sufoco. Nós temos aqui claramente assim, uma referência aos torturadores, as nuvens. Lá no mata-borrão do céu é uma referência a um tipo de instrumento que era usado antigamente para você usar. Quem escreveu já com caneta tinteiro vai entender melhor isso. Quando você escrevia com a caneta tinteiro, você tinha que molhar na tinta. E ao escrever, podia ser que a tinta ela borrasse, ela manchasse. Então, para evitar isso, você tinha um papel poroso que você colocava em cima da tinta para sugar a tinta, evitando desperdiçar a escrita. Então, de uma certa maneira, as manchas que interrompem ou atrapalham ou estragam a escrita poderiam ser os torturados, ou todo mundo que lutou contra, de repente, essas nuvens, tá? Porque o mata-borrão do céu é uma metáfora mais ou menos assim. O céu você pode ver, você pode localizá-lo, mas você jamais pode tocar. Como eram as prisões naquele momento. Você sabia que tinha prisioneiro, você sabia que eles estavam lá presos, mas você jamais tinha acesso a eles. Só as nuvens podiam transitar por esse céu. Então os torturadores que tinham acesso a essas cadeias faziam o que? Torturavam de uma certa maneira os prisioneiros políticos que representavam essas manchas para o governo, que deveriam ser o quê? Chupadas, sugadas para não atrapalhar o governo. Olha que sacada, tá? E que sufoco traduz todo um sentimento da classe artística, dos torturados e da população brasileira. Agora, louco, olha a próxima estrofe. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil para a noite do Brasil, meu Brasil. Você vê que o eu lírico é um nacionalista, ele assume um país, há algo de canção de exílio, minha terra tem palmeiras aqui, e ao mesmo tempo é uma referência de novo ao Carlitos, porque quando eu volto lá na primeira estrofe, trajando luto, um trajar algo que significa assim, toda a dor daquele momento, mas está relacionado ao terno preto que era usado pelo Carlitos nos seus filmes, junto com seu chapéu de coco. Então, de novo, eu faço uma referência ao Carlitos e à classe artística, que é a nossa classe artística que lutava contra essa ditadura. Vou fazer uma referência aqui a Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, só ir para ir pela música, mas eu poderia pegar as artes plásticas, Cildo Meirelles com seu Quem Matou Herzog, seu projeto Cédula, tá? Antônio Henrique Amaral com suas pinturas de bananas amarradas, fatiadas, representando os torturados daquele momento, tá? Paulo Leminski, Ameixas, Ame-as ou Deixas. Chacal, vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para eu parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. O que não faltava eram irreverências contra esse momento político do Brasil. Ok? Continuando. Próxima estrofe fala assim, ó, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Então é uma referência direta ao Betinho, o sociólogo que inspira a música de uma certa maneira, a parte dos exilados. O Betinho ele foi um cara maravilhoso que lutou contra toda forma de miséria e desumanidade no Brasil, e ele vai ser um dos maiores combatentes da ditadura. E ele pagou caro, teve que ser exilado desde 71, foi morar no Chile 2 anos, foi assessor do Allende, até o Pinochet dar um golpe lá ele ter que ir embora, foi para Panamá, Canadá, e atualmente se encontrava no exílio. E o irmão dele, o Enfio, é o cartunista mais combatente que a ditadura teve. Ambos pagaram muito caro pela ditadura, mas o Enfio, desesperado por saber notícias do seu irmão, pedia a anistia para poder trazer o irmão de volta. Tanto que essa música foi considerada o hino da anistia. E ela foi tão poderosa a música que nesse mesmo ano, por efeito dela e de outros fatores, que foi a união de todo mundo para lutar pela anistia, a gente acabou conseguindo trazer o Betinho de volta para o Brasil. Tá, o Betinho, só para fazer uma referência final, ele é o cara do projeto Fome Zero. Se você já ouviu falar, se não, você tem que se informar sobre isso, ok? Com tanta gente que partiu, aí representa todo mundo que foi exilado do Brasil num rabo de foguete. Rabo de foguete é uma metáfora para falar que você é obrigado a fazer uma coisa contrariar a sua vontade. Então muita gente foi embora do Brasil não por vontade própria. Vê se você entende a metáfora do rabo de foguete, ok? Continuando. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Uma referência direta ao hino nacional. Dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil, mas repara que essa pátria amada ela chora porque ela não está conseguindo ser gentil com todos os seus filhos. Aqueles que partiram exilados não estão tendo a proteção da mãe pátria
Então você vê que ele usa de uma maneira nacionalista o próprio hino nacional para fazer uma referência a uma pátria que não cuida dos seus filhos, e entre os seus filhos estava o Manuel Fiel Fialho, que era um sindicalista que, por estar lendo um jornal, foi acusado de ser assim um contraventor da ditadura e foi morto. A Maria que aparece, Choro Marias, é uma referência à esposa desse sindicalista morto, só que quando se coloca no plural, Maria é o símbolo de todas as Marias, de todas as mães, de todas as esposas, de todas as filhas, de todas as irmãs, de todas as amantes, de todas as mulheres que simbolizam o sofrimento daquelas que perderam seus filhos, maridos, seus amigos, seus irmãos nessa história da ditadura brasileira. E Clarice, né, para multiplicar o plural aqui, parece uma referência a Clarice Lispector, mas nesse caso não é uma referência à esposa, a Clarice Herzog, a esposa do Herzog. E que, como símbolo de uma mulher que teve um marido preso pela ditadura, um jornalista maravilhoso ali que combateu a ditadura e foi preso, torturado e morto, né, com a metáfora de cometer o suicídio, voltando ao Ciro Meirelles, que matou Herzog, tocar. Então ela simboliza no plural também todas essas esposas que perderam seus maridos durante esse momento da ditadura, ok? Continuando, a próxima estrofe fala: mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente, a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Então, claramente, vou usar o Ferreira Goulart rápido para você entender aqui, um poema que eu peço para você ver no canal, tem analisado, 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ou seja, essa dor assim pungente, essa dor de luta, essa dor de tanta perda, ela não vai ser inutilmente. E apesar do pão caro e apesar da liberdade pequena, vale a pena qualquer e todo esforço pela luta da liberdade. A morte de um pode representar a liberdade de todos. Não que isso justifique a morte desse um, mas ele está falando assim que a todos aqueles que já compraram essa briga e pagaram, inclusive com a própria vida, isso não vai passar inutilmente. Há uma esperança que ninguém pode interromper, de que a ditadura vai passar e vai chegar a democracia brasileira. Então essa é uma marca desse momento da música, tá? E essa, vamos dizer assim, essa dança na corda bamba, né? A corda bamba é aquela coisa que o mínimo desequilíbrio pode derrubar você, você pode se machucar, é um risco que você corre, tá ligado de novo à postura do artista, que apesar de tudo ele tá dançando mesmo contra o perigo, porque ele acredita que a arte dele pode fazer diferença. E aí, terminando a última estrofe, azar, que nesse caso é uma referência a azar daqueles que impunham esse medo, porque o medo não vai abafar essa condição da gente lutar pela liberdade. Então azar de vocês que bate de frente com a gente assim, tá? Assumindo o ponto de vista da classe artística, como eu diria o Chico Buarque, apesar de você, amanhã há de ser um outro dia, apesar de você, ok? E aí ele termina, a esperança é equilibrista. Aí é uma referência direta, a equilibrista é a esperança, e ela é equilibrista porque ela tá lá na corda bamba, sutilmente, sabendo que qualquer deslize ela pode desabar, mas mesmo assim ela se arrisca, porque é ela que alimenta, de repente, toda a arte que combate esse embate do momento da ditadura. A esperança é equilibrista, sabe que o show de todo artista tem que continuar, e continuou. E quem conhece a história sabe que a continuação foi gratificante, porque a gente conseguiu combater aquele momento de opressão e conseguimos, de uma certa maneira, trazer uma forma de democracia para o Brasil, e representou o fim de toda aquela tortura. Viva a anistia, viva a música O Bêbado e a Equilibrista, Aldir Blanc, João Bosco. Gostou? Curte aqui no canal, faz sua inscrição que outras músicas virão. Aquele abraço.